Graça e paz, irmãos. Mês de junho é o mês de ênfase ao tema do ano, né? Da nossa igreja. Qual é mesmo? A missão que nos move, mesa de casa até os confins da terra. Eu falava, né, com a Cláudia quando nós recebemos esse tema, eu falava o seguinte: esse tema ele é um pouco subjetivo, ou seja, ele pode gerar várias interpretações, né? Às vezes quem recebe está pensando, né, nós pode entender que esse tema fala de família, fala de missões, mas quando nós entendemos algumas coisas referente ao tema, a gente está até reduzindo um pouco o tema, né? A gente está falando da mesa até os confins da terra, né? Mas nós precisamos entender que tem um porém. Existe uma missão a ser cumprida. Então, nós vamos falar da missão, vamos falar também da missão que nos leva, que nos move da mesa de casa até os confins da terra. O que você entende por move? Mover. Mover é mudar de lugar, não é verdade? Você não move, eu não posso mover esse copo sem que ele saia desse lugar. Verdade? Mesmo que eu derrube uma parte dele, moveu. Né? A não ser que você seja preciso para girar ele e ele não meio que humanamente impossível, né? Mas então vamos nos manter nos fatos, né? Qualquer movimento você tira ele do lugar. Então, quando a gente fala sobre a missão que nos move, nós precisamos entender que a missão que o Senhor nos deu, né? Ide, fazei discípulos de todas as nações, ela precisa brotar nos nossos corações, a ponto de nos fazer sair da mesa de casa, ou seja, do nosso lugar de comunhão, do nosso lugar de convivência, não deixar a nossa família, mas que a nossa família nos acompanhe até onde o Senhor nos levar. Alguns talvez irão sozinhos, mas nós entendemos que Deus criou a família e tem um plano para a família. Então, assim como Deus colocou a família como alicerce para formar uma sociedade, a igreja também é formada por famílias. E fazer a obra do Senhor precisa estar incluído a sua família. Seja ela agora ou seja ela uma família futura, que ainda está em planejamento, mas nós não podemos pensar diferente. Mas eu entendo da seguinte maneira: nós servimos um Deus perfeito. Nós servimos um Deus criterioso, detalhista. Ele criou todas as coisas no seu devido lugar, no seu devido tempo. E por que nós vamos fazer a obra do Senhor do jeito que der? Será que o Senhor vai enviar a minha casa para os confins da terra de qualquer jeito? Será que eu estou pronto para cumprir o ID do Senhor, para tomar parte desta missão? Será que eu estou pronto para deixar a mesa da minha casa e ir até esses confins da terra? Para que isso aconteça, é necessário algo. Esse algo é a mensagem de hoje. Um lar ajustado.
precisamos ter um lar ajustado para que cheguemos num ponto que o Senhor irá enviar a nós, a nossa família, até os confins da terra, para dar continuidade na missão que o Senhor nos deu. Abra lá a sua Bíblia, Josué capítulo 24. Último capítulo de Josué. Sexto livro da Bíblia. Tem mais dica? Está entre Deuteronômio e Juízes. Não conhece? Faltando estudar a Bíblia. Josué capítulo 24. Eu vou me ater apenas dois primeiros, na verdade, no 19, 21 também. Para que nós entendamos o que chegou a essa conclusão de Josué, as tribos já estavam divididas, já tinha sido dividido as heranças de cada tribo. Cada tribo tinha a missão de expulsar os invasores e expulsar os habitantes que ainda estavam em seus termos, porque era uma ordem do Senhor. Mas agora Josué está chegando no final do seu ministério. E ele chama o povo, convoca o povo para tomar uma decisão. Uma decisão que seria determinante para toda a nação israelense. Josué começa citando ali como foi o chamado, de Abraão. De Abraão, a sua descendência, Jacó, Isaac, Jacó. Depois ele fala do cativeiro no Egito, depois de como o Senhor os livrou do Egito. Fala das guerras, das conquistas, dos territórios, da terra que o Senhor prometeu que daria para Israel. E ele fala assim, no versículo 13: E eu vos dei a terra em que não trabalhastes, cidades que não edificastes, e habitai nelas, e comeis das vinhas e dos olivais que não plantastes. Ou seja, eles tomaram posse de uma terra pronta, de uma terra totalmente estruturada. Diferente de Abraão, que saiu do meio da sua parentela e foi para um lugar onde ele não tinha parentesco, onde ele tinha que negociar, e Deus foi com ele, e ele foi prosperando, e ele foi adquirindo riquezas, e ele foi crescendo. Agora a nação de Israel, ela herda uma terra pronta. Está pronta. Vocês não fizeram nada para merecê-las. Vocês não fizeram nada, não tiveram nenhum trabalho para edificar cidades, para edificar torres, para edificar muros, nada, nem plantar. Vocês já pegaram tudo pronto, mas agora é necessário fazer uma escolha. Agora, pois, temeis ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade, e deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais, além do rio e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, porém eu e minha casa serviremos ao Senhor. Lembrando que toda essa geração que estava acompanhando Josué, todos eles nasceram no Egito. Ou nasceram no Egito, ou nasceram no deserto. Os que tinham menos de 20 anos sobreviveram ao deserto. Aqueles que tinham mais de 20 morreram no deserto. Então aquela geração que estava ali era
eram filhos de pais idólatras, que serviam a deuses pagãos. A outros deuses, eram filhos de pagãos. Porque no Egito existia uma pluralidade de deuses. Agora Josué está dizendo, olha, vocês vão começar agora uma vida nova, mas vocês vão precisar fazer uma decisão. Porque a estabilidade da nação dependeria da escolha que eles fizessem. Eu não sei quanto a vocês, Josué está dizendo, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Ele não está falando da sua tribo, porque ele era um chefe tribal. Ele não está falando da sua cidade, da terra que ele herdou, mas ele está falando da sua própria casa. Quanto a mim, eu e minha casa serviremos ao Senhor. E o povo, como nós sabemos que muitas pessoas são motivados, são movidos pela emoção, diante daquele discurso de Josué, eles começaram a engrossar o coro. Certamente, respondeu o povo, nunca nos aconteça que deixemos ao Senhor para servir a outros deuses. Eles começam a dizer que eles vão servir ao Senhor, o Senhor que os tirou da terra do Egito e tudo mais. E Josué os chama a atenção no versículo 19. Então Josué disse ao povo, não podereis servir ao Senhor, porquanto é Deus santo, é Deus zeloso, e não perdoará a vossa transgressão, nem os vossos pecados. Se deixardes ao Senhor e servirdes a deuses estranhos, então ele se tornará e vos fará mal, e vos consumirá depois de vos ter feito o bem. Então disse o povo a Josué, não, antes ao Senhor serviremos. E Josué, ele faz ali um monumento como testemunho para testificar, né? Deixar como se fosse documentado a escolha do povo que assumiu um compromisso de verdadeiramente servir ao Senhor. Mas Josué deixa o povo bem avisado, olha, vocês não podem servi-lo da forma que vocês estão pensando, da forma que vocês estão agindo. Porque, porquanto Deus é Deus santo e zeloso. O Senhor, ele não admite que nós escolhemos servir a Ele, mas continuar andando da forma que vivíamos antes de conhecer ao Senhor. Se o nosso Deus é santo, nós precisamos ser santos também. Não na medida, não como na sua totalidade, porque homem nenhum pode ser santo como Deus é santo. Mas nós precisamos buscar essa santidade que é a separação das coisas do mundo. E Ele é Deus zeloso, então nós temos que também tomar cuidado com tudo que vamos fazer para o Senhor. E para isso é preciso que nós estejamos ajustados. E como nós dizemos, nós estamos falando aqui sobre a comunhão da mesa de casa até os confins da terra, nós estamos falando sobre família. Nós continuamos a falar sobre família. Para desenvolver um lar feliz, requer um primoroso ajustamento entre marido e mulher. E filhos também. Eu vou estender um pouquinho mais. E filhos, porque todos fazem parte da família. É preciso ter um ajustamento. É adaptar o modo de viver um do outro, sempre levando em consideração a felicidade do lar. Quando nós somos solteiros, quando éramos solteiros, pelo menos para mim, eu tinha meus sonhos e meus planos. A minha esposa também tinha os seus sonhos e seus planos. Por quê? Éramos independentes. Só que, ao decidirmos por formar uma família,
nós precisamos entender que aqueles sonhos que ainda não foram conquistados na nossa juventude, eles vão mudar. Porque eles precisam se ajustar. Esse é um grande problema que nós temos muitas das vezes para ter um bom casamento, um bom relacionamento. E hoje nós vemos muitas pessoas se separando, se divorciando, e você pergunta, o que aconteceu? Incompatibilidade de gênios. Ou seja, depois de 10, 15 anos casado, descobriu que ele era incompatível com você. Os sonhos não batiam, os desejos não batiam, o modo de pensar era muito diferente, mas depois de tanto tempo, para que serviu o namoro então? Para que serviu o namoro, o noivado? Para que serviu? Ou não passou por essa fase do relacionamento, da construção de uma família? Por isso é preciso ter esse ajustamento. É preciso levar em consideração que o mais importante é a felicidade do lar. Já não existe mais eu. Já não existe mais meu. Essas coisas vão mudar. E por isso Paulo escreve lá em Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, versículo 3 e 4. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Não façais nada por contenda ou por vanglória. Hoje, nós vemos que casamento, ele está acontecendo. Qual é um dos principais fatores que desestabilizam um casamento? Eles não entendem, marido e mulher, filhos também, não entendem que eles precisam trabalhar por um mesmo objetivo. Mas hoje o que nós vemos é apenas o quê? Parece uma disputa entre um casal, para ver quem ganha mais, para ver quem sobe mais na sua carreira, quem é mais realizado. E para isso, deixam trabalhar pelo todo. Eles deixam de trabalhar pela felicidade do casal para trabalhar pela sua própria felicidade. E Paulo escreve assim, olha, não façais por contenda ou por disputa. Não façam as coisas como disputando para ver quem é maior, quem é melhor. Ou para você querer se sobrepor a alguém, colocar-se como melhor. Eu sou a estrutura da minha casa, sem eu a casa não anda. Não é desta forma, mas por humildade. E ele diz que a humildade faz com que você considere os outros maior que você. Não que você se considere maior, por mais que você seja. Sabe por quê? Porque a palavra diz que no reino do Senhor, no reino de Deus, o maior é aquele que serve. O maior servirá o menor. Então nós precisamos entender que para nosso lar estar bem ajustados, precisamos trabalhar para o bem comum. Eu trabalho para o bem da minha esposa e dos meus filhos. Minha esposa trabalha para o meu bem e para o bem dos meus filhos. E meus filhos trabalham para o bem meu e da minha esposa. Então é um trabalhando para o bem do outro. E dentro do lar, precisa ser dessa forma. Porque se cada um pensar no outro, ninguém vai ficar para trás. Ninguém vai ficar desamparado. Sempre vai ter alguém pensando em você.
Se por acaso eu esquecer, está a mãe para lembrar. Se a mãe esqueceu, está o filho para lembrar. E assim vai. E continuam a trabalhar para o bem comum. É preciso ter também um pensamento conjunto. Pensamento conjunto é planejamento. Nós falamos de planejamento. De planejar o futuro com a família. Tudo que você for fazer, você troca o eu por nós. Troque o isso que eu quero, por isso que é bom para nós. Ao invés de vocês planejarem, cada um planejar para aquilo que você quer, você precisa planejar o que é bom para todos, porque talvez o que é bom para você não seja bom para todos. Talvez aquilo que você planeja só vai ser bom para você, talvez para o seu filho mais próximo, que tem mais afinidade com você. Alguém vai ficar insatisfeito com a sua decisão. E nós sabemos que insatisfação, ela vai gerar o quê? Ela vai gerar reclamações, ela vai gerar contendas, ela vai gerar divisões. Por isso, nós precisamos entender que para ter um lar ajustado, nós precisamos ter esse pensamento conjunto. Gênesis 2, 23. Olha que interessante. Quando Deus criou a mulher e a apresentou para Adão, esta é a primeira fala de Adão. Essa é o primeiro pronunciamento de Adão. E disse Adão: esta agora é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada mulher, porquanto do homem foi tomada. Ele não está dizendo, essa é minha mulher, essa é minha esposa, essa é a minha companheira. Ele está dizendo, esta agora faz parte de mim. Essa mulher que o Senhor me deu, ela faz parte de mim e eu dela, porque ela foi tirada de mim. Está entendendo? Assim como ela faz parte dele, ele também faz parte dela. E é assim que nós precisamos entender o que é o pensamento conjunto. Eu não posso pensar nada que não seja para beneficiar o corpo, beneficiar os dois. Porque se algo que eu fizer fere a minha esposa, fere os meus filhos, obviamente me fere também. E a Bíblia fala, quem é o homem que deseja o mal da sua própria carne? Quem? Ninguém, né, com sanidade mental, fala assim, nossa, como está bonita a minha mão, deixa eu dar umas marteladas nela. Quem faz isso? Verdade? Quem faz? Sabe, chega na frente do espelho, nossa, como eu estou bonita, preciso comer umas pizzas, porque não dá, eu tenho que engordar um pouco. Ninguém fala isso, não é verdade? Ninguém faz nada para trazer dor para si mesmo. E qualquer coisa que você faz que traga dor ou sofrimento para a sua família, você está fazendo para você. Por isso que tudo aquilo que nós formos pensar, nós precisamos aprender a tomar conselho. Porque o Senhor, quando Ele pensou numa companheira para Adão, Ele disse, falei uma ajudadora idônea. Quem ajuda, olha só, quem ajuda não é inferior a quem é ajudado. Nós temos esta visão de que o ajudante é uma pessoa inferior. Mas quando você tem uma tarefa e precisa do ajudante, por mais que você saiba, sem ele você consegue fazer?
Será que você consegue? Então trate, nós precisamos entender isso, trate sua esposa, trate seu marido, trate seus filhos como alguém que o Senhor colocou para lhe auxiliar e que você também se disponha a auxiliá-lo. Quando, assim, eu falo assim, nós damos exemplo, quando a Cláudia, estava fazendo o seminário, e faltava muito material para concluir, O livro a matéria que ela estava estudando agora, o livro chegava 2, 3 meses depois que ela fez. E não tinha material. Então a gente estava sempre conversando sobre as matérias e perguntando. Aí eu falava, eu tenho esse material, talvez sirva, Então eu pegava o material do curso teológico que eu faço e aquilo que a gente não sabia, a gente ia procurar junto. Nós íamos procurar junto. Fazendo isso, talvez até, vamos dizer assim, inconscientemente, nós estávamos nos desenvolvendo juntos para o aprendizado. É preciso um desenvolvimento através do aprendizado para ter um lar ajustado. Por isso é importante a família ter contato com a palavra do Senhor constantemente. Por isso que é melhor nós falarmos. Tem gente que não gosta, eu respeito, mas a maioria dos assuntos entre eu e a minha esposa, nós temos os nossos assuntos particulares, mas na grande maioria nós conversamos sobre aquilo que nós lemos, sobre aquilo que nós ouvimos, sobre aquilo que nós assistimos. Aquilo que, algumas coisas que nos trazem desconforto de sabermos o que está acontecendo, mas nós estamos sempre compartilhando o conhecimento, não a fim de um querer ser mais do que o outro. Porque tem coisas que talvez eu saiba um pouco mais do que ela, e outras coisas ela sabe muito mais do que eu. Vai ser normal, é normal. Vocês pegam os jovens hoje, você dá um celular para ele, nossa... Ele, sabe tudo, faz tudo, verdade? Aí o filho acha que sou o cara, olha, qualquer coisa, como vocês falam, chama o pai, o pai resolve, é o pai, coitado. Agora tira o celular, tira a internet, vixe, mas não chega nem ali no metrô de Ipiranga, não é verdade? Consegue. Por quê? Porque falta muitas coisas ainda. Falta um pouco de conhecimento que nós temos que compartilhar com ele. Tem coisas que, filho, se você... Não adianta, olha, ele fica bravo lá. Niquinho não gosta, nem que chama de Niquinho. Então, mas olha só, você cansa de falar, não faz isso. Não faz isso, sabe? Tal coisa. Eu falo para ele, olha, ele estava esses dias vindo para a escola a pé. Aí ele usa esses tênis que vocês gostam de solado reto, Eu vou dar dica para vocês. Eu já tive tendinite no pé, tá? Não sei se vocês sabem, esse é o grande vilão para vocês. Eu falava para ele, filho, se você vai a pé para a escola, você quer voltar a pé, vai com o outro tênis que é melhor, é mais confortável. Eu quero andar na moda, Não, sabe? Como você fala, na régua, Agora tem isso também, Na régua, é andar tudo no estiloso. Aí esses dias tá aí, todo capengando, parece que tem 100 anos de idade. Ei, meus pés tá doendo, meu joelho tá doendo. Por quê? Não ouviu o pai, filho? Eu já tive doença, já tive tendinite. Eu sei o que causa ele e falei, não faça. Eu tentei transmitir o meu conhecimento. Agora vai aprender de outro jeito, Vai ter que sofrer um pouquinho. Faz parte, mas você tem uma escolha. É disso que nós estamos falando. Você tem sempre vai ter a escolha do certo e o errado, do melhor e do pior. Sempre terá na sua mesa duas opções.
bom ou ruim, bem ou mal, a escolha é sua. Se você obedece, ouve aquele que já passou pela situação, você tende a evitar problemas. Agora, se você quer ser um desbravador de problemas e for descobrindo por si mesmo, fique à vontade, mas não me ligue, tá? É verdade, moço. Mas nós precisamos compartilhar conhecimento, por isso é importante nós, dentro do nosso lar, cultuarmos ao Senhor. Às vezes a gente pensa, olha, eu venho terça-feira na oração, venho quarta-feira no culto, venho quinta-feira no Verdades Básicas e no domingo. Fora, às vezes, uma visita que você faz, alguma coisa que você faz. Ai, eu preciso descansar de igreja. Mas é aqui que eu estou feliz. É isso que me satisfaz. O que eu vou buscar? Shopping? Não consigo andar em shopping. Eu não consigo andar em shopping. Às vezes eu ia comprar roupa quando era solteiro, eu ia comprar um tênis. Não tinha internet, tá? Então era no instinto. Você olhava lá, tinha o mapa do shopping, né? Aí você sabia onde estavam as lojas. Eu ia lá, loja tal. Ia, comprava o tênis, voltava para o ônibus e ia embora para casa. Você tinha todo aquele shopping para andar, mas não tinha vontade de andar. Sozinho, às vezes, quando você ia com uma galera, né? Você até se diverte. Nunca tive isso. Mas desde que eu me converti, minha alegria está na casa do Senhor. Então, para mim, não é um peso. Às vezes, nós pensamos dessa forma. E abrimos mão de algo importante para nós. Cultuarmos em família. Ler a palavra para os nossos filhos. Se não dá para reunir, toda oportunidade que você tem, você ensina algo para o seu filho, para a sua esposa, para o seu marido. Fale da palavra do Senhor, para que eles já comecem a acostumar a ouvir. Porque a palavra diz que nós somos salvos pela fé, mas a fé, ela vem do ouvir a palavra de Deus. Como a sua família vai servir ao Senhor se ela não ouve a palavra de Deus? É necessário. Pedro, na sua segunda carta, capítulo 3, versículo 18, ele fala sobre o aprendizado. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, 18. Antes crescei na graça e conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É importante, então, conhecermos a palavra do Senhor. A graça é toda a ação que o Senhor fez por nós. Tudo aquilo que Ele já fez por nós é graça. Porque nós entendemos que nós não merecemos. E nós precisamos conhecê-lo para aprender a servi-lo. Para aprender a amá-lo. Porque nós temos o costume de amar sobre condições. Nós amamos condicionalmente, amamos as pessoas que querem o nosso bem, amamos as pessoas que simpatizam conosco, amamos as pessoas que têm gostos iguais ao nosso, mas nós precisamos amar como Deus nos amou. Tem rótulo, tem classificação, amar incondicionalmente, e isso nós só somos capazes se nós conhecermos ao nosso Deus. Romanos 14. Paulo diz assim: sigamos, pois, as coisas que servem para a paz e para a edificação uns para com os outros. Tudo aquilo que você vai fazer, procure saber se vai trazer edificação para a sua casa. O que é edificação? Levá-los para mais perto de Deus. Vai glorificar o nome do Senhor? Vai trazer escândalo? Vai realizar um evento na sua casa? Vai fazer alguma coisa na sua casa? Antes de fazer, vai edificar ao Senhor ou vai gerar comentários na vizinhança? Ah, mas eu não tenho que ficar ouvindo o que os vizinhos dizem. Tem sim. Sabe por quê? Nós vamos ganhar os nossos vizinhos através do nosso testemunho. E se você der mau testemunho, como que você vai ganhar seus vizinhos para Jesus?
Nós não estamos falando da missão que nos move, que nos tira de dentro da nossa casa para ir buscar o perdido. Como vamos buscar o nosso vizinho se não demos exemplo? Se tudo aquilo que eu faço é para causar discórdia? Será que aquilo que eu tenho escolhido para a minha família, modo de viver, está edificando? Não só a minha casa, mas edifica o meu vizinho também? Eu preciso entender isso. Edifica a minha família, os meus parentes que estão fora da casa do Senhor? Agora há 2 pontos para finalizar. Nós precisamos entender que a nossa casa ela precisa ser uma unidade. Todos em prol de um objetivo: felicidade do lar. E a felicidade do lar só é possível quando o Senhor Jesus mora nele. Só é possível quando servimos todos ao mesmo Deus. Por isso Jesus disse que a casa dividida, ela não subsiste. Lá em Mateus 12, 24 a 25, Jesus tinha acabado de curar um mudo e surdo, e ao expulsar o demônio, o mudo falou. E ali os fariseus, os escribas, que era a classe religiosa, vamos dizer assim, começaram a falar que Jesus expulsava os demônios porque ele tinha parte com o príncipe deles. Ou seja, ele diz, olha, ele expulsa por Beelzebu. E Jesus responde para eles, como pode Satanás expulsar a Satanás? Não dá. Então ele fala que todo reino dividido não subsiste. E toda cidade ou casa dividida não subsiste. Não é possível. Por isso que tanto se prega a unidade. Seja ela do lar, seja ela no trabalho, seja ela na igreja. Nós precisamos buscar a unidade, ou seja, todos trabalhando por um objetivo, não cada um indo para um caminho diferente. Não pode, ela não subsiste, ela não vai existir, ela não vai suportar, porque daqui a pouco sabe o que vai acontecer? Cada um vai querer ir para o seu lado. Acabou a família, acabou o lar. Então nós precisamos estar unidos num único pensamento, que é a felicidade do lar, que é servir ao Senhor com tudo aquilo que temos, com tudo aquilo que somos. Mas para isso é preciso que essa casa esteja bem alicerçada. É bom, é preciso que essa casa esteja bem alicerçada. Lá em Mateus, finalizando, Mateus 7, 24, o Senhor Jesus fala qual deve ser esse alicerce, como deve ser esse alicerce para que a casa fique bem estruturada, bem ajustada. Mateus capítulo 7, 24 a 27. Todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Desceu a chuva, correram rios, assopraram ventos, combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. O Senhor Jesus está dizendo aqui, não basta ouvir a palavra. O alicerce, a casa estruturada, é aquela casa que obedece a palavra do Senhor, que cumpre a palavra, que é fiel à palavra. Porque o insensato, ele também ouviu. Ele também ouviu. Aquele que escuta e pratica, coloca
em prática na sua vida. A sua casa pode sofrer todo tipo de ataque. Ataques físicos ou espirituais, mas ela permanece em pé. Por quê? Porque está em comunhão com a palavra de Deus, está em comunhão com o Pai. Mas só aquele que só ouve. Vem aqui no culto de quarta, vem aqui no culto de sexta, vem aqui no culto de domingo, mas só ouve. Quando chega em casa, esqueceu. Quando chega no trabalho, esqueceu. Quando chega na escola, esqueceu. Não serve para nada. A primeira luta que vem, derruba ele. Derruba ele. Por isso é importante não só ouvir, mas praticar a palavra. É preciso praticar a palavra do Senhor. Para encerrar, eu quero que você abra lá em Atos 16, 31. Prometo, é o último. Essa é uma passagem, não precisa nem ler, né? Não precisa nem ler, né? Meia-noite, já passava meia-noite, Paulo e Silas na prisão. Isso, né? Olha. Pergunta quem é, que eu não sei. Era perto da meia-noite, Paulo e Silas acorrentado, cantando, grande terremoto e a prisão veio abaixo. A prisão veio abaixo, e o carcereiro dormindo, olha só. Quando ele acordou, viu tudo em ruínas, falou, fugiu todo mundo. Quem vai acreditar? Quem vai acreditar na minha palavra, né? E foi para fora para por fim na sua vida, porque seria pior para ele, né? Seria pior para ele se ele fosse, né, preso e executado pelos romanos. Mas Paulo dá um brado, né? Fala assim: não, não faça isso, porque estamos todos aqui. E ele fala: mas vocês estão aí, mas e agora? Eu vou ter que prestar conta disso tudo. E agora? Eu vou ter que prestar conta disso tudo. Então ele vai falar aquela famosa frase, né? O que eu farei, né? O que é necessário que eu faça para ser salvo? Muitas das vezes, nós queremos o nosso lar, que o Senhor salve a nossa família. Claro, natural isso. Nós queremos que o Senhor salve a nossa família. Mas não estamos dispostos a fazer nada. Nós ficamos só naquela expectativa que Deus vai mandar um missionário e vai bater na sua casa. Você é o fulano de tal? Eis que tem uma palavra para o seu marido. Está aí? As pessoas acreditam que vai ser dessa forma, mas não. O carcereiro, ele diz aqui, o que eu preciso, o que eu faça? O que é necessário que eu faça para ser salvo? Ele não está pedindo nada de graça, olha só. Ele toma a responsabilidade que a sua salvação, ele precisa participar, ele precisa fazer algo. E Paulo responde: receba o Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. É o que está escrito na sua Bíblia? Tem certeza? Receba o Senhor Jesus, crê no Senhor Jesus. Aula de verdades básicas. Está fresco na cabeça ainda, né? Como é bom, né? Como é bom. Crer não é apenas acreditar. Quando Paulo está dizendo creia no Senhor Jesus, ele está dizendo receba o Senhor Jesus. Creia que ele é o Filho de Deus. Creia que ele morreu e ressuscitou e que ele virá buscar você e a sua casa. É disso que ele está falando. Não é apenas um crer. Ele está dizendo aqui, olha, para que você receba o sobrenatural, você precisa adentrar no sobrenatural. E a salvação é assim. Não é apenas crer, é receber, é fazer parte. Ele disse, o que eu faça? O que é preciso que eu faça? Receba.
Receba e agora viva como Jesus ensinou. E a Bíblia diz que ele recebeu Jesus. Ele o levou para a sua casa. E depois de terem ouvido a palavra, todos foram batizados. Ao invés de você perguntar para Deus, Senhor, quando o Senhor fará? Pergunta para o Senhor, Senhor, o que é preciso que eu faça? O que é preciso que eu faça? E o Senhor vai te dar estratégias para você ganhar seu marido, sua esposa, seus irmãos, seus pais, toda a sua família, e o Senhor lhe dará a estratégia correta. Aquele homem precisou apenas crer, receber a Jesus. E esse homem passou a ter uma casa ajustada. Lembre-se, nós servimos a um Deus santo e zeloso. E para que nós possamos estar aptos para nos movermos da nossa casa, para alcançar os confins da terra, precisamos ter um lar ajustado. Precisamos ter a nossa vida ajustada com os parâmetros de Deus, não com os parâmetros do mundo. Com aquilo que está na palavra. É preciso viver. É preciso viver. Nós precisamos sair da inércia. Inércia é quando um corpo está parado, sem movimento. Você precisa se movimentar. Você precisa começar a agir em prol da sua família, para a estabilidade do seu lar, para que o Senhor venha trabalhar na vida da sua família. Como? Ouvindo e obedecendo a palavra do Senhor. Amém?